Então, fala galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo nós trazemos aqui um compilado com vários cortes aí de vários jornalistas da imprensa do Brasil, na verdade, né? Falando aí do atual momento do Flamengo. O Flamengo está a 14 jogos invictos sem perder. O Flamengo empatou apenas 2 e venceu 12 jogos, incluindo o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tudo que você imaginar aí. Então, fora que o Flamengo também tem dois times, né? O time titular e o time reserva, que é chamado de time B, né? Mas que é um timaço, que conta com vários jogadores aí, como o Vidal, como o próprio Everton Cebolinha, Marinho. Todo mundo vem jogando muito bem, isso tem assustado a mídia brasileira. Veremos aí como a mídia repercutiu aí a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. E vamos falar também se o Flamengo ainda tem chances no Brasileirão, que diminuiu agora, né? Os pontos sobre o Palmeiras, que está à frente do Flamengo ainda. Então veremos tudo isso. Deixamos os créditos aqui para todos, né? Jovem Pan, Jogo Aberto, entre outros. Pedimos a você que dê uma moral para a gente, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e comentando também. Inclusive, comenta de onde você está nos assistindo, seu estado, sua cidade, ok? É muito importante. Feito isso aqui, vamos para os cortes. Agora, quem não vem desperdiçando oportunidades é o Flamengo, que inclusive ganhou do São Paulo aqui no Morumbi por 3-1 na Copa do Brasil. Fez aquele time alternativo, depois até colocou alguns titulares e bateu o Botafogo por 1-0. Um placar magro, mas que valeu vice-liderança da Série A. O Botafogo entrou em campo com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. Já o Flamengo queria diminuir a distância para o líder Palmeiras. Luiz Castro, pela primeira vez desde que chegou ao clube, repetiu a escalação, enquanto o time alternativo de Dorival Júnior ganhou o reforço de Gabigol. Logo nos primeiros minutos, quem chegou foi o alvinegro. Jefinho tentou, mas parou em Santos. Lucas Fernandes e Eduardo mandaram para fora. A resposta rubro-negra veio com Everton Cebolinha de cabeça. Jefinho arriscou de novo, no meio do gol. Júnior Santos foi travado por Ayrton Lucas na hora H. No primeiro tempo, nada de chances claras. Aos 10 minutos da etapa final, Dorival colocou Everton Ribeiro e Pedro no jogo e logo surtiu efeito. Mateuzinho cruzou, Pedro escorou e Vidal apareceu para completar. 1-0. Mateuzinho teve a oportunidade de fazer o segundo, mas Gatito Fernandes defendeu. Pedro cortou Adrielson e quase marcou um golaço. Depois disso, Bota passou a pressionar em busca do empate. Marçal cruzou e Gabriel Pires cabeceou nas mãos de Santos. Jefinho tabelou com Júnior Santos e finalizou para fora. Em outra chegada, Júnior Santos bateu forte e Santos encaixou. E já nos acréscimos, o camisa 37 isolou a última chance alvinegra. Na nossa opinião, o resultado mais justo seria o empate, mas a justiça no futebol, eu penso que mesmo a haver um vencedor poderíamos ser nós, mas no futebol a justiça é dos golos. O Botafogo chegou à 5ª partida sem vitória e agora está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. A gente tem que olhar para cima, a gente tem que olhar os resultados positivos. Claro, a vitória não vem, isso incomoda o torcedor também, mas a gente sabe da qualidade que tem um grupo, a gente mostrou mais uma vez dentro de campo que temos condições e vamos trabalhar para reverter esse quadro. Já ao lado rubro-negro do clássico, chegou ao 14º jogo sem saber o que é perder. Com a vitória, o Flamengo diminuiu a distância para o líder Palmeiras para 7 pontos e segue ainda mais vivo na luta pelo título brasileiro. Uma vitória que nos mantém vivos aí numa competição onde até 11 rodadas atrás nós tínhamos 13 pontos de diferença para o líder do campeonato. E hoje essa diferença caiu consideravelmente. Está longe ainda, mas temos que pensar na gente, independente do que acontecer. Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor e buscando cada jogo fazer a vitória, que é o que mais interessa para a gente.
Denilson, claro que os titulares fazem a diferença. Logo que o Pedro entra, já participa da jogada do gol do Vidal, que parece estar muito bem entrosado com o grupo, parece que já joga há algum tempo no Flamengo. E fora isso, o desempenho de resultados, de administração de competições. O Flamengo passa por uma fase muito boa, são 14 partidas de invencibilidade, então vai confiante para enfrentar o Vélez Sarsfield pela Libertadores semifinal. Que retrospecto, que a campanha do Dorival, né? Depois da saída do Paulo, o Flamengo não vinha jogando bem, você começa a ver declarações de alguns jogadores sobre o trabalho do Paulo e agora do Dorival, que é a mudança de ambiente, né? De trabalho, de confiança. A gente tem falado muito aqui da qualidade técnica do Flamengo e dos jogadores individualmente, mas esse ambiente o Dorival conseguiu resgatar e a confiança de todos os jogadores. Você vê que o Flamengo, mesmo quando não entra com o time principal, consegue manter uma regularidade quando as coisas não acontecem no primeiro tempo. Aí você olha para o banco de reserva, jogadores que entram, jogam bem, dá oportunidade. Você falou do Vidal, acho que o segundo gol do Vidal, se eu não me engano, com a camisa do Flamengo, pisando na área, parece que já está há algum tempo jogando com esses jogadores. E tem um detalhe da qualidade técnica, né? Quando junta muitos jogadores de qualidade assim, fica muito fácil jogar. Nem acho que foi um grande jogo do Flamengo, mas um grande resultado, importante. E o Dorival falou sobre isso, inclusive, na coletiva. Agora, jogaço para Fluminense e Palmeiras. Uma tarde aí onde a briga pela liderança do Brasileirão vai ficando mais acirrada, hein? O Palmeiras consegue aí abrir 9 pontos do Flamengo, tinha uma certa folga, mas nessa rodada o Flamengo se aproxima um pouco da liderança. O Flamengo vence o Botafogo no estádio Newton Santos, fora de casa, né? Foi no estado do Rio, mas na casa do Botafogo, vence e diminui essa diferença para 7 pontos. O Palmeiras empatou com o Fluminense no Maracanã. Um resultado também positivo para o time do Abel Ferreira, mas Piperno, você sempre dizia, primeiro, deixando bem claro aqui, uma boa tarde para o Fábio Piperno, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Velho Vamp. Mauro, o Piperno, ele já falava em alguns momentos que se o Palmeiras terminasse com a mesma diferença nessa sequência de 3 jogos, ele acha que seria muito válido. A nossa técnica está pedindo para falar primeiro com o Vamp aqui, com o Bruno Prado. Então, Vamp, falando sobre essa situação, né, do Flamengo se aproximando do Palmeiras. O Piperno dizia que se o Palmeiras mantivesse essa diferença de 9 depois desses 3 jogos, acha que seria muito difícil alguém chegar. Qual a importância dessa diminuição do Flamengo para 7 pontos? E outra, se o Dorival tivesse escalado o time titular, como o próprio Mauro, a gente deixou claro que a gente achava que deveria contra o Palmeiras, e vencesse aquele jogo, teria 4 pontos de diferença nesse momento, Vamp. Se vencesse, claro. Boa tarde, Pilhado, Bruno, Mauro, Piperno, boa tarde a todos, né? Faltando 14 rodadas para 11, né? Para 11. O Palmeiras falta 11. Né? Que ele tem 7 pontos de frente em relação ao segundo colocado, 8 em relação ao outro, né? Então, não tem nada decidido. 11 rodadas do Palmeiras são 33 pontos a serem disputados. 14 rodadas, 42. Né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Vai haver ainda aí Fla-Flu, o Palmeiras ainda vai enfrentar Inter, vai enfrentar Atlético Mineiro, tem muita coisa para acontecer, mas é legal você ter essa gordura. Né? O jogo contra o Flamengo aqui, o jogo contra o Palmeiras aqui já foi passado contra o Flamengo. Agora é pensar no que vem pela frente, né? A sequência de jogos. E até mesmo aqueles clubes menores que a gente acha, não, se passar pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelos times ali que estão na ponta, ali disputando o G6, a possibilidade maior de ganhar o título lá. Mas não vamos esquecer que um monte de time menor que vai querer se manter, vai querer fazer jogo duro para não poder cair, jogando em casa. A Dicovic, a gente viu o Palmeiras líder do campeonato e matou lá dentro contra o Avaí. Né? Foi empate contra o Avaí. O Palmeiras foi derrotado pelo Ceará. O Flamengo também teve jogo duro contra o Ceará. Quer dizer, tem muita coisa pela frente. Acho que o resultado ontem foi bom em termos de pontuação para o Flamengo, mas não foi um resultado mal para o Palmeiras, não. E o Fluminense que vem jogando muita bola, um time que vem com posse de bola, de início, com suas ideias convictas, e cada vez mais jogando bem.
esses times vão tudo ainda enfrentar o Fluminense, que está na busca pelo título. Vai enfrentar também o Fluminense. Tem os dois lados, né, Mauro? Porque o Palmeiras também, ele sai desses 3 jogos dificílimos. Ele tinha Corinthians fora, Flamengo em casa e Fluminense fora, sem perder. Ele não perde nenhum desses 3 jogos. E o Flamengo vai aí para 14 jogos de invencibilidade. Agora, o Flamengo também, mais uma vez, não jogou tão bem, né, Mauro? O Flamengo vinha tendo belíssimas atuações e vencendo. Agora, claro que nenhum time vai jogar bem sempre, nem o City do Guardiola. Mas o Flamengo contra o Palmeiras teve uma atuação boa, contra o São Paulo ruim, e ontem contra o Botafogo é porque também é um Botafogo bem fraco, que o Flamengo não teve uma grande atuação, mas conseguiu o resultado. A gente também tem que lembrar assim, que a régua que mede o nível de atuações do Flamengo é muito mais alta do que a de quase todos os times, né? Então se espera do Flamengo sempre muito mais. Ontem era o time reserva, num gramado horroroso, e aí acho que erra o Dorival por insistir em escalar o Diego junto com o Vidal. Não tem condição. O Pulgar tem que jogar de saída. Está treinando há um mês. Já tem condição de jogar no 90 minutos, treina e põe para jogar. Não dá para ter Diego com o Vidal. Sem o João Gomes, sem o Thiago Maia, o Diego não tem mais condição de jogar no Flamengo nesse nível de exigência. Isso aí é muito claro. Pode entrar um momento ou outro, titular, não tem como. Eu acho que esse é um sério problema. E tem um outro aspecto dos jogos contra o Botafogo, do Flamengo contra o Botafogo, que muita gente que torce para outros times não tem ideia. O Botafogo, quando joga com o Flamengo, é final de Copa do Mundo. Pegue Botafogo 0, Palmeiras 4 no Allianz Parque, aquele time banana que não competiu contra o Palmeiras, tomou um vareio. E o Botafogo ontem. O Botafogo briga, ele é intenso, ele morde pra caramba, ele finaliza de tudo quanto é lugar. É outro Botafogo. Discussão, né? Briga, eu acho muita discussão, que o técnico Luiz Castro, muito questionado pela torcida, ele, o Textor talvez, alguém poderia contratar um cara da hipnose. Sabe? Um hipnotizador. Eu tenho um amigo desse. Então, apresenta a pessoa do Botafogo, porque ele pode chegar lá pra galera toda e fazer assim, ó, vamos hipnotizar os jogadores. Olha, o adversário hoje, digamos que o adversário é, sei lá, é o Red Bull Bragantino, né? Olha, do outro lado, vocês vão ver o Flamengo. O adversário hoje é o Flamengo. Os caras entram com outro apetite. A torcida se mobiliza, embora o público ontem tenha sido ridículo, né? E é muito restrito o número de ingressos para a torcida visitante. Ontem era R$220 o ingresso para a torcida do Flamengo. Vai ficar atrás do gol ali. Quer dizer, os caras botam ingresso alto para o torcedor não ir mesmo. É óbvio isso. Eu não quero flamenguista aqui. Vou botar R$220 o ingresso, atrás do gol, uma localização que não é boa, né? E se quiser é isso aí. Aí vai pouca gente. Foi a primeira vez que o Flamengo não esgotou os ingressos de visitante nesse campeonato. Né? Além do clima bélico, né? E ontem tivemos muitas brigas pela cidade. Para quem não sabe, as maiores torcidas organizadas do Flamengo se juntaram. Viviam brigando entre elas, fizeram um pacto e foram juntas para o estádio. E a torcida do Botafogo organizada se junta com a do Vasco para enfrentar a torcida do Flamengo. Todo jogo no Engenhão é assim. Aquelas ruas ao redor ali, é uma confusão. Outro viaduto ali da abolição, o couro comeu, tem uns vídeos aí na rede social. Era muita gente. E por sorte não morreu ninguém, porque parece que não tinha barra de ferro, a briga foi mais do chute, do soco do que com outros artefatos, então teve gente se machucando, mas ninguém morreu, ainda bem. E você vê que não adianta nada essa medida da polícia do Rio de Janeiro, das autoridades, de proibir os organizados. Elas estão todas banidas, e todas brigando ontem lá. Ou seja, você coloca na clandestinidade e os caras têm que punir o CPF. Não adianta punir o CNPJ. Isso é bobagem. Você pune o CNPJ, os CPF estão todos lá, a porrada cantando, o couro comendo, uma confusão danada na cidade ontem o dia inteiro. Mas por que isso acontece no Botafogo e Flamengo? Porque o Botafogo nos últimos anos, isso aí é uma constatação, gente, não é opinião, o Botafogo ele decaiu muito. O Botafogo teve rebaixamentos, o Botafogo tem uma dívida colossal, foi vendido agora para um americano, que é uma tentativa de restabelecer, recuperar uma posição de mínimo destaque. Então o Botafogo virou um coadjuvante no cenário brasileiro. O Botafogo hoje não é um time que briga pelos principais títulos. Pela última vez que conseguiu brigar lá em cima, foi em 2013, quando lutou pela liderança do campeonato com o Cruzeiro, que acabou sendo campeão. Foi justamente quando o Botafogo montou um time com o Seedorf e outros bons jogadores, e ali se endividou mais do que nunca, porque não tinha condições de ter aquele time. De noite volta aquela questão da gestão e da grana. Então o Botafogo, quando vai jogar com o Flamengo, é uma mobilização especial do time, da torcida, e isso está incutido no clube. Olha, essa é a nossa chance, é o nosso rival. Então o Botafogo contra o Flamengo tem que entender isso. Quando vai jogar com o Botafogo, especialmente quando sai, sabe que vai encontrar um time diferente. O gramado do Engenhão é outra coisa que não dá para entender. Um estádio construído com dinheiro público, que o Botafogo administra pagando um aluguel baixíssimo. O Botafogo é o único time que lá joga, ao contrário de Maracanã, Castelão e Mineirão, que tem 2 times jogando em diferentes competições, tem jogo toda hora. Você tem Fluminense na Copa do Brasil, Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, os 2 no Brasileiro. Lá no Ceará você tinha há pouco tempo o Ceará
na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. O Fortaleza nas 3 competições até pouco tempo atrás. E o Ferroviário jogava E o Ferroviário também jogando lá. lá. Em Minas você tem um Cruzeiro na Série B, há pouco tempo na Copa do Brasil, o Atlético também estava nas 3 competições. Então esses 3 gramados não são os melhores, porque tem muito jogo. O Engenhão só tem o Botafogo. O Botafogo só joga o Brasileiro. Por que aquele gramado ruim? Na Copa América, o Tite e os jogadores do Brasil reclamaram do gramado do Engenhão. Ontem, o jogador chutava, saía a terra. E a gente fez isso em todo jogo no estádio do Newton Santos. Então, esse é um outro problema. Não justifica a atuação do Flamengo. O Flamengo tem que jogar mais. Porque a única chance do Flamengo de alcançar o Palmeiras, além do Palmeiras perder pontos, por exemplo, primeiro turno, o Palmeiras empatou 6 jogos e perdeu 2. O Palmeiras repetir essa mesma campanha no retorno, se repetir, o Flamengo pode alcançar. Mas ele tem que ganhar 15, 16 jogos. Ele tem que ganhar o tempo todo. Não tem outro jeito. Empatou com o Palmeiras e ganhou os outros jogos do segundo turno. Tem que continuar ganhando. E vai ter que jogar com esse time B, com essa inserção de titulares eventualmente, porque não vai conseguir fazer 3 competições, e aí eu acho que é correto até você priorizar as Copas, porque são os títulos que o clube pode buscar pelos próprios meios. Agora, o time reserva teve esse problema do Diego e tem uma deficiência grande no ataque. Ontem o Marinho não pôde jogar, o Gabigol fez outra partida absolutamente tacanha, e a bola não para no ataque, né? O Cebolinha ainda não conseguiu se desenvolver, então o Dorival tem que dar uma ajustada, mas a chance do Flamengo é essa. Só que vai ter jogos em que o Flamengo vai ter que ganhar desse jeito. Jogando menos, jogando mal, sendo questionado, eu acho que tem que se questionar, só acho que se questiona o Flamengo de uma maneira que não se questiona o Palmeiras. O Palmeiras não tem feito bons jogos, não jogou bem contra o Corinthians e ganhou num lance totalmente fortuito, não jogou bem o primeiro tempo contra o Flamengo, o segundo melhorou, e aí conseguiu um empate que foi até justo, foi muito melhor no segundo tempo. Não jogou nada o Palmeiras sábado, o gol foi espetacular. O gol do Rony foi ponto fora da curva, e nem assim o Palmeiras se impôs. Você faz um gol no começo do jogo de bicicleta, é uma chance que você tem, o Fluminense meio que, não diria abalado, mas sem uma autoconfiança que teria se tivesse batido o Corinthians. Pelo contrário, era para ter feito talvez até 3-1 em dado momento, tomou um empate no último lance. E o Palmeiras não tem feito grandes jogos. Tem sido um time, talvez até por uma queda física, eventualmente, por conta do início muito intenso com o Mundial de Clubes. E teve 2 semanas em que não jogou, nas quartas-feiras, nas terças, ou nas quintas, né? E mesmo assim. Então, a chance do Flamengo é essa. Ele tem que continuar vencendo com o time B, vai tentar remar nas outras competições com o time titular, inserindo alguns jogadores eventualmente, mas tem que melhorar o nível. É a única chance de conseguir e torcer para o Palmeiras perder pontos. Agora, vai ter jogos assim, a gente vai questionar. Eu só acho que se questiona o Flamengo quando não joga bem e não se questiona outros times. Eu acho que... Na tela, então, o trabalho do Dorival Júnior, tá? Números do Flamengo desde a chegada e a estreia do treinador. O aproveitamento é de 73%. É o primeiro no ranking, então, do brasileiro. Pontos ganhos desde essa chegada, 31, também o primeiro. O time com mais vitórias, 10, com mais gols marcados, 29 e também com menos gols sofridos, apenas 10, tá? Empatado com o Palmeiras, o atual líder do torneio, então nos 2 primeiros pontos. A gente vai direto para a Argentina, porque Daniela Boaventura já está por lá com Pedro Ivo Almeida, a nossa equipe já então no El Fortín, onde na próxima quarta-feira vocês acompanham de maneira exclusiva aqui na ESPN e também no Star Plus, a primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores. Antes da gente falar da competição continental, dupla, vamos falar de Campeonato Brasileiro, tá? A gente acabou de ouvir, vocês ouviram o Dorival falando de um Flamengo que ontem soube jogar pelo resultado, e de um Luiz Castro falando em justiça ou injustiça. Certo, Dani? A vitória rubro-negra importante para a classificação do campeonato. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para vocês todos, direto aqui do José Amalfitani. Daqui a pouco a gente fala de condição de gramado, venda de ingresso, vamos pisar lá na Libertadores, mas por enquanto essa avaliação de ontem, né? Acho que o Dorival toca num ponto que é importante, Pedro, para a mentalidade do Flamengo e do torcedor, que é jogou pelo resultado. Em alguns momentos, ok, o Flamengo vai precisar jogar por esse resultado porque tem 3 frentes ainda de competição. Os titulares entram e resolvem ali uma questão. Acho que do outro lado o Luiz Castro tem a razão dele, né, quando ele fala em justiça. Um primeiro tempo com o Botafogo se propondo a jogar e conseguindo em alguns momentos ameaçar realmente o Flamengo de uma maneira que eu pelo menos não esperava. Tudo bem, Dani? Bom dia para você. Um beijo pro Bruno, Eugênio, Mário, fã de esporte com a gente em casa, que fique aqui até quarta-feira, até o final da noite, entrando madrugada de quinta-feira, programação especial, jogo exclusivo na ESPN. Vamos olhar um pouquinho antes, claro, para o jogo do Brasileiro. O Dorival já cita, né? O Dorival já passou por isso da situação do resultado. E claro que por observarmos um Flamengo interessante, um Flamengo de desempenho muito bom nas últimas semanas,
fica sempre à espera pelo desempenho. Mas a melhor versão do Flamengo, que todo torcedor tem na cabeça, aquele Flamengo de 19, não jogou todas as partidas de forma brilhante. Em algum momento você oscilava e tinha apenas o resultado. Grandes times, está ali o Marra, que não me deixa mentir, de Premier League, Liverpool, City, outros grandes times da Europa ou de outros países, não vão atuar na sua plenitude em todos os campeonatos, em todas as rodadas. Que dirá quando você tem um time alternativo. O time alternativo do Flamengo, ele começou a entregar resultado, depois começou a entregar também muito desempenho. Ontem, um clássico, é bom lembrar, as pessoas às vezes esquecem isso, era um clássico, é um Flamengo e Botafogo, ainda que uma rivalidade grandíssima, né, histórica. Hoje, das rivalidades mais pesadas do futebol do Rio de Janeiro, até infelizmente no contexto do que é a violência nos estádios. Então, algo pesado. As pessoas esquecem um pouco isso, esquecem que do outro lado também tem um adversário. E o Botafogo dificultou a vida do Flamengo, ainda que tenha toda aquela mudança de corredor lateral direito, as dinâmicas ofensivas não eram as mesmas. Então, esse time alternativo que oscilou, é algo normal. O Flamengo não vai ser brilhante. E precisava de uma vitória que traz um Flamengo em paz para Buenos Aires hoje. A delegação chega aqui no final da tarde, iniciozinho da noite, aí começa a olhar para a Libertadores. Então o momento é de paz, é de resultado. Fica uma lamentação talvez, a partida contra o Palmeiras, a diferença poderia não ser de 7, poderia ser de 4, poderia estar mais vivo na briga do Campeonato Brasileiro. Sim, mas acho que isso já extrapola o debate. O resultado ontem era o fundamental. Viajar em paz para a Libertadores, cortar para 7 a possibilidade que se tinha dentro da rodada, e não vai ser brilhante sempre. E quando não foi brilhante, também venceu. Só pra gente tocar nesse ponto também, né? O Dorival fala que pode ter sido um divisor ali, esse placar, esse resultado contra o Botafogo, por causa desse número de pontos que cai para 7 agora. Falar em campeonato aberto, em campeonato fechado, com essa distância toda pro final, é sempre complicado. Mas o que a gente tem visto é um Palmeiras que, por mais que, teve agora 3 confrontos com vice-líderes e deixou ali alguns pontos pelo caminho, fez 5 e não 9, mas eram os vice-líderes. Eu acho aberto, obviamente, a gente sabe como é que é o futebol, mas difícil, né? Porque da maneira que o Dorival desenha ali, parece que essa vitória de ontem coloca o Flamengo numa proximidade do Palmeiras, em que talvez o Palmeiras não enxergue, porque eu acho difícil deixar esses pontos pelo caminho, por mais que o Flamengo faça o dele. Você falou em tropeço do Palmeiras, né? Jogo contra vice-líder, jogo contra vice-líder, jogo contra vice-líder. Tinha Corinthians, tinha Flamengo, tinha Fluminense. A distância aumentou nessa sequência. O Palmeiras antes tinha uma vantagem de 6 pontos para o vice-líder. O Palmeiras hoje tem uma vantagem de 7 pontos para o vice-líder. Tudo bem que ela tenha batido em 10, ela teve a possibilidade de ser de 12, ela esteve em 9, hoje ela está em 7. Só que se você pega o recorte desses 3 jogos, contra 3 ameaças, ela aumentou. E o campeonato de pontos corridos ele é feito de pequenos recortes, né? Então, 3 jogos aqui você calcula, você vai ganhar 9, 7... 4 talvez, não é uma projeção muito otimista, mas quando você passa por confrontos assim e você amplia a sua vantagem, não vamos nos apegar somente ao que foi semana passada ou que foi ontem. Vamos nos apegar ao recorte. O Palmeiras ampliou. E quando a gente fala de campeonato aberto, campeonato fechado, acho que cravar aqui é batalhar por uma manchete que não existe. Mas é difícil você pensar num sólido time do Palmeiras perdendo 7 pontos de vantagem, deixando escapar, deixando escorrer pelas mãos. Você vê um jogo contra o Fluminense no sábado, só para falar rapidamente de Palmeiras. Não foi um Palmeiras brilhante, o Palmeiras sofreu no segundo tempo, mas é difícil. A derrota não chega como os outros times sonham. E para você diminuir esses 7 pontos, além de todo mundo ter que ganhar sempre, você precisa perder. Mais do que empatar, você precisa perder. Então isso torna difícil. Só que eu acho que a missão do Flamengo ela não tem que ser essa do 7, 9. O Flamengo tem que fazer o seu papel. O papel do Flamengo no momento é o time alternativo, conseguir resultado, conseguiu. Se puder ser com desempenho, ótimo. Agora focar numa Libertadores. Então, isso esse time está entregando. Aí você pode partir para o segundo momento de debate. Como é que é a dinâmica ofensiva do Gabriel quando ele não tem um homem de referência? Com o Lázaro puxando um pouco mais. O Lázaro tendo que iniciar talvez uma função... O Vitor Hugo também, mas aí a dinâmica desse time, que era um Lázaro de falso 9 puxando a movimentação, se inverteu. Ontem o Gabriel puxava uma movimentação, você confundia. O lado direito, você sempre ataca por ali, um corredor direito muito forte, você deixou de ter, então isso travou. E tem um outro time também. Mas aí eu deixo para os meus analistas do nosso sofá do Sport Center complementarem um pouco mais esse assunto. Bruno, Eugênio, Marra. Porque, Pedro, mais cedo, quando a gente via os gols, o Eugênio comentou assim, de novo não foi a atuação mais brilhante. Isso é um problema ou é uma questão natural, como o Pedro destacava, de que você não vai ser brilhante durante toda a temporada, Eugênio? Mas aí eu acho que é algo para acender a luz amarela. Acho que porque você vai encontrar justificativa em qualquer jogo para não ter um bom desempenho. Ontem foi um clássico com o Botafogo, semana passada foi um jogo com o Palmeiras, que estava brigando ali com o líder do campeonato, na quarta-feira um São Paulo.
mas são 3 jogos em sequência que o Flamengo não consegue reproduzir o que vinha fazendo. Seja com o time A, seja com o time B. Ou nas Copas ou no Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, com o time reserva. No segundo tempo, até quando entraram os titulares, o time não conseguiu reproduzir o bom primeiro tempo. O Flamengo não foi dominante contra o São Paulo, ganhou o jogo, é verdade, mas o São Paulo foi o time dominante na partida e o Flamengo não foi dominante contra o Botafogo. Um Botafogo que é claramente inferior ao Flamengo. Ah, mas era o time reserva, não importa, é um clássico. Todo jogo tem um grau de dificuldade. O Botafogo teve muita intensidade, o Flamengo não respondeu no mesmo nível de intensidade. Então, acho que são questões que você pode começar a avaliar. Há um desgaste pela sequência de jogos, há uma perda de foco no brasileiro após o empate da semana passada com o Palmeiras. Na Copa, no caso na Copa do Brasil, venceu o jogo 3-1, resultado ótimo, maravilhoso, o Flamengo está praticamente na final. Mas o São Paulo mostrou que é possível ir para cima do Flamengo. Então é hora de avaliar o que está acontecendo. É tudo normal? Não dá para jogar sempre no máximo? Tudo bem, não dá para jogar sempre no máximo, mas foram 3 jogos. Então, galera, esse foi o vídeo e nós conseguimos acompanhar aí, né, a opinião de vários jornalistas, comentaristas, né, que eles acharam aí dessa atuação do Flamengo, do momento do Flamengo, né, que vem aí cada vez melhor, embora nas últimas partidas o Flamengo não apresentou, né, aquele bom futebol, aquele jogo intenso, né? Mas ainda assim o Flamengo venceu, né? E o importante é isso. Sabemos como é desgastante, né? Essa sequência de jogos, né? Para os dois lados. Mas dá pra gente imaginar também, né? Que o Dorival ele tem sim um plano, né? Ele imagina. Certamente ele deve ter pedido ali para que os jogadores se conservassem, né? De certa forma, visto que tem jogos difíceis, como vai ter agora na quarta-feira. E o Flamengo não precisou de muito para vencer o Botafogo, né? Sabemos que o Flamengo joga muito mais do que apresentou nessa última partida. Mas é isso. Então esperamos aí que o Flamengo continue mantendo essa sequência, possa enfrentar o Vélez na quarta-feira, possa conseguir assim trazer um bom resultado. Lembrando que o primeiro jogo é fora de casa, lá na Argentina. É um time difícil de fato, mas que não vem também muito bem no campeonato argentino. O Vélez é o antepenúltimo no campeonato argentino. Então é um time que não vem fazendo assim uma boa campanha. Mas isso não quer dizer, né, que está tudo perdido pro lado argentino, né? Quando enfrenta qualquer time brasileiro, eles vêm para vencer, né? Aquele jogo truncado, aquele jogo sofrido, né? Ainda mais reconhecendo que o Flamengo tem um excelente time, um excelente elenco. Mas é isso aí, né? Essas foram as opiniões dos comentaristas, dos jornalistas aí. Mas queremos saber a sua. Deixa nos comentários o que vocês estão pensando aí, né, do Flamengo, desse momento do Flamengo. Se o Flamengo tem chance no Brasileirão, se tem chance na Libertadores, se é o favorito, se vai vencer. Deixa nos comentários, é muito importante, tá certo? Aproveita também para se inscrever, ativar o sino e deixar o seu like.